Olá, nós estamos aqui com o professor Luiz Ney Fortes Reis. Ele é diretor de educação da região administrativa de São Paulo e ele vai nos dar uma entrevista. Professor, que fatores o influenciaram a se tornar um empreendedor? Então, na época que eu fiz o maior empreendedorismo da minha vida, eu era bem jovem, eu era professor de matemática e eu fazia a seguinte pergunta: como eu posso ganhar mais recursos sendo professor de matemática? E eu respondi essa pergunta da seguinte forma: eu quero ser um autor de livros de matemática e vou ganhar direitos autorais. Alguém da sua família era empreendedor? A minha mãe era empreendedora. Ela sempre achava uma maneira de ganhar algum recurso além da vida profissional que ela levava. E isso me inspirou. Houve algum evento de disparo para iniciar o seu negócio? Alguma demissão? Não, porque na verdade o evento de disparo foi o seguinte: eu fui assistir um seminário do maior autor brasileiro de matemática, que era Oswaldo Sandy Jorge. Ele tinha os melhores livros do país e era o que mais vendia. Eu fui lá na USP assistir uma palestra dele e ele foi a grande inspiração para eu entrar nesse negócio de ser autor de livros didáticos. Como que o senhor encontrou a oportunidade de começar a escrever os livros? Foi através do seu... Então, o Oswaldo Sandy Jorge ele deu algumas linhas de conduta: fazer um mestrado, ser um estudioso todos os dias e deixar o cérebro criar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a escrever mesmo não tendo uma editora para publicar os livros. Tem alguma experiência de trabalho anterior que o senhor teve antes de abrir o seu negócio? Porque foi um negócio. Sim, eu escrevi uma apostila de matemática para os meus alunos e até para testar a minha capacidade de escrever, e eu senti que deu resultado, que os alunos gostaram, e eu tive mais 10 colegas professores de matemática que adotaram esse trabalho que foi publicado. Pergunta bem: quais são as suas forças e fraquezas? Bom, as forças é o preparo acadêmico que você tem que buscar. Ser disciplinado, estudando pelo número de horas que você precisa para você ter um amplo conhecimento do assunto que você propõe escrever. E as fraquezas é você se manter sempre alerta e não desistir do teu sonho. Você tem algum sócio? Sim, eu tinha um sócio. Eu escolhi uma pessoa também empreendedora, um professor de matemática, e nós fizemos uma dupla para escrever uma coleção de matemática. Qual foi o momento mais crítico no início da sua carreira de escritor, ou mesmo durante a criação, e como o senhor superou? Então, o momento mais crítico foi o tempo, porque quando nós estávamos com esse trabalho, apresentamos o projeto, uma editora, a editora se interessou, era no mês de março, eles falaram que vocês têm que fazer os 4 livros do 6º ou 9º ano e nos entregar até o mês de novembro. Então você tinha que fazer uma coleção de livros em poucos meses. Isso não é uma coisa tão fácil. Mas o senhor superou? Escreveu? Sim, nós chegamos, deu tudo certo, os livros foram publicados, mas foi um momento crítico, porque nós tínhamos o risco de não cumprir com o cronograma, e uma editora de livros didáticos, ela tem um cronograma rígido. Qual foi o momento de maior satisfação? Foi no dia que o livro saiu do prelo. Você tem a mesma emoção do nascimento de um filho. E qual é o lado positivo de ser um empreendedor e o negativo? Bom, o lado positivo é que o empreendedor tem uma série de coisas que eles dão assim, uma satisfação muito grande, né? Você imagine, você publica um livro de 6º ou 9º ano, você tem milhares de alunos utilizando o livro. E quando em vez você sai para oferecer algumas capacitações a professores, o reconhecimento
de alunos, de professores, eu acho que talvez seja a maior alegria que a gente possa receber, mais até do que os recursos financeiros que também acompanham. Tem algum negativo? O aspecto negativo é o seguinte: mais difícil que você estabelecer um negócio é você se manter nele por longo período, né? Eu faço isso há 30 anos. Né? Pode ser que você largue escreva um livro, uma coleção, e ela não tem a saída, não tem a venda. Você começa e termina um negócio rapidamente. Então, acho que o grande desafio é esse, é você manter o mercado por um longo período. Como que a sua carreira de empreendedor afetou a sua família? Afeta porque você gasta muitas horas de estudo, de trabalho, de viagens, e a família também sofre um pouco com isso, com a tua ausência. Nesse ano que a gente escreveu os livros, que as pessoas imaginam, você escreveu o livro e acabou, não é isso. Você tem uma série de revisões para fazer, isso demanda muito tempo, né? E nesse primeiro ano, a família ela sentiu minha ausência, porque eu não pude passar nem Natal nem Ano Novo com a minha família, porque nós estávamos em período de fazer várias revisões do trabalho que foi realizado. Então tem momentos que você se sacrifica e a família também se sacrifica. Você faria tudo isso de novo? E caso sim, ou você faria alguma coisa diferente? Eu acho assim que eu repetiria tudo outra vez, porque foi muito bom. O grau de satisfação que você tem supera qualquer sacrifício de poucas horas de sono, algumas noites, muitos feriados, finais de semana sacrificados por isso, por esse empreendimento. Então valeu a pena, e se eu pudesse voltar a fita e começar tudo de novo, eu faria muito próximo daquilo que eu fiz. É evidente que quando 30 anos atrás eu não tinha nenhuma experiência que eu tenho hoje, 30 anos atrás eu tinha a experiência que eu tinha hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Só que tudo acontece pela primeira vez. Então não tem como você ter essa experiência se você não viveu ela. Agora, por favor, deixa um conselho para os nossos futuros empreendedores. A gente tem que estar sempre alerta, né? Eu lembro da historinha de dois colegas de aula. Um foi um vencedor e outro não conseguiu muita coisa na vida. E isso se passou 25 anos. Estudaram na mesma escola, série fundamental, ensino médio, juntos. E um teve um grande sucesso, tornou um grande empresário, e outro conseguiu um emprego ganhando pouco. E um dia se encontraram aqui nas ruas de São Paulo, por acaso, por uma causalidade, eles se encontraram. Um estava com um carrão e outro andando na rua. E o que estava com o carrão reconheceu o amigo que estava na rua. Ele parou o carro e convidou para um almoço. E o amigo que não conseguiu muita coisa ficou muito curioso. Como é que você conseguiu tanta coisa se nós estudamos juntos, passamos muitos anos juntos? E o amigo falou assim, é que eu soube dar o pulo na hora certa. E ele perguntou assim, mas como é que você sabia a hora certa? Ele falou assim, eu não sabia, fiquei pulando o tempo todo. Então é isso o empreendedorismo, é você ficar atento aos nichos de mercado. Quando tem oportunidade, você tem que ir lá e agarrar essa oportunidade com todas as forças e realizar o teu sonho.